A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 44. Estávamos aqui meditando em Provérbios, capítulo 24. Na aula 42, gravamos do versículo 1 até o versículo 8. Na aula 43, gravamos do versículo 9 até o versículo 18. E nessa aula de número 44, vamos continuar Provérbios 24 a partir do verso 19, que nos diz assim: Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Na verdade, o versículo 20, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, os versículos 19 e 20 falam a respeito daqueles que são malfeitores. Malfeitores são aqueles que fazem coisas do mal. Não te aflijas por causa dos malfeitores. Ou seja, não fique preocupado com aqueles que fazem o mal. Procure cuidar da sua vida e, desde que você acorda até a hora em que você dorme, trabalhe nos projetos que fazem o bem para você mesmo. Não perca tempo assistindo noticiários da tribuna que falam a respeito daquelas pessoas que cometem crimes. Não te aflijas em ficar buscando notícias ruins daqueles que só fazem o mal. E também não tenha inveja dos ímpios. Por quê? Porque você vai ter inveja de quem está conseguindo o que consegue, trapaceando, enganando, sendo desonesto, fazendo o mal. Eles não têm nada de bom. Então não tem por que você ter inveja do carro que ele comprou, da casa que ele comprou, das roupas que ele usa e das comidas que ele come. Porque tudo isso que ele tem vem por meio das más obras. Vem por meio do engano, da desonestidade, da trapaça. E você pode ter tudo o que você espera ter estudando, trabalhando e pedindo a Deus que Deus lhe abençoe. Não vai haver falta de nada. Jesus fez uma promessa. Leia depois Mateus capítulo 6, versículo 25 até 34. Resumindo aquele texto, Jesus disse: Não se preocupem com o que comer, o que beber e o que vestir. Olhem para os passarinhos na natureza. Eles não trabalham, mas Deus prepara o alimento diário para eles. Olhem para os lírios do campo. Eles não costuram, mas o Senhor veste o lírio do campo com uma roupa tão bonita que nem Salomão, que foi rei, conseguiu usar roupas tão bonitas. Então Jesus diz: busquem primeiro o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta para cada dia o seu próprio mal. Então não te aflijas por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos ímpios. Não ocupe a sua vida com relação ao sucesso e ao bem-estar daqueles que praticam o mal. Preocupe-se em cuidar da sua vida e fazer o melhor que você pode todos os dias para alcançar resultados que sejam favoráveis para você. Se você não sabe o que fazer nesse momento, peça para que Deus lhe ajude a encontrar respostas. Procure pessoas da sua igreja que tenham conhecimento em áreas diferentes que possam lhe ajudar
a encontrar respostas e saídas para a sua vida. Procure na internet sobre negócios. Procure na internet oportunidades. Mas nunca se aflija por causa dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum. O versículo 20 está falando que o maligno, ele não terá nenhuma recompensa. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Ou seja, o que é a lâmpada? A lâmpada é a vida, a nossa vida. A nossa vida é uma luz que brilha na terra de maneira temporária. Depois de um tempo ela se apaga. E a lâmpada de todos nós, com certeza, um dia se apaga. Então, o que o provérbio está dizendo é: não perca o seu tempo cuidando da vida de quem faz a coisa errada. Porque quem faz a coisa errada não vai ter nenhuma recompensa. Quando o texto fala que ele não vai ter nenhuma recompensa, você pode pensar assim, mas ele tem. Ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa. Essas coisas que ficam na terra vão ficar na terra. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 6, no versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam e minam. E o versículo seguinte: mas ajuntais os tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, e os ladrões não roubam e não podem minar. Então o maligno, ele consegue coisas terrenas que são corruptíveis. Mas aquele que faz o bem, ele tem o galardão. Vai ter a vida eterna para com Deus. E ainda tem outro galardão na terra. Terá o bom nome, será chamado de honesto, terá uma família honrada, terá tranquilidade ao dormir em paz. O maligno, ele até pode dormir em paz fazendo mal, pensando que ele está lá muito bem, comendo bem, vivendo bem, sem se preocupar. Mas a morte chega para ele de repente. E você acha que ele terá entrada no reino dos céus? Tudo que ele tiver conquistado e vivido na terra, ficará aqui na terra. A vida do maligno, ela é sem valor. Ele não produz nada de bem na terra e ele passa a eternidade longe de Deus. Recebe a morte eterna. Não se aflija por causa do mal. Não tenha inveja deles. Eles não terão recompensas e a lâmpada deles se apaga de maneira repentina. Verso 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Versículo 22. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? O versículo 21 e o 22 está dizendo para você ter Deus em consideração sempre. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus, nós gravamos a aula de número 2 nesse curso, só para explicar o que significa o temor a Deus. Então, se você tiver interesse, não está acompanhando o curso, caiu aqui por acaso nesse vídeo, volte na aula número 2. Na seção de playlist nós temos ali as aulas na playlist Provérbios /janeiro 2024. Nessa playlist estão todas as aulas desse curso. Na aula de número 2 nós gravamos sobre o que significa temer ao Senhor. E aqui, resumindo, temer ao Senhor significa ter respeito e consideração, reverência a Deus. Então o verso 21 fala: teme ao Senhor, tenha Deus em primeiro lugar na sua vida, filho meu, e ao rei. Considere o rei, a lealdade ao rei. E não te entremetas com os que buscam mudanças, ou seja, não se meta com aquelas pessoas que querem criar revoluções.
que querem criar situações ruins no Estado. Versículo 22, porque de repente se levantará a sua perdição. Na época em que esse texto foi escrito, as pessoas que se levantassem contra o rei poderiam, de maneira repentina, ser colocadas em prisão e muitas vezes serem mortas por causa da rebelião. O Império Romano, por exemplo, o povo da época lutava contra o crime chamado sedição. Se escreve com S e depois o são com cedilha, sedição, que era quando se reuniam várias pessoas para se levantar contra o império, porque queriam a libertação. Então o texto aqui está falando, não se entremeta com pessoas que vivem em revoluções e movimentos contra o rei e contra Deus. Porque quem participa desses movimentos, de repente recebe a sua perdição. E você não sabe qual é a ruína dessas pessoas. Esse provérbio, junto com o versículo 21 e 22, traz a recomendação para que você pense muito bem antes de participar de uma marcha, antes de participar de um movimento, antes de participar de uma revolução, antes de participar de uma passeata para protestar por alguma coisa. Quando você for convidado para participar de uma greve, de uma passeata, de um protesto, de uma manifestação, de uma marcha, tenha dois critérios. O primeiro critério: se eu participar dessa marcha, dessa passeata, desse movimento, dessa manifestação, eu vou estar temendo a Deus, respeitando a Deus? Aí depois faça uma segunda pergunta: eu vou estar de acordo com a lei? Não vou estar violando nenhuma regra? Eu posso me manifestar sobre isso? Se a resposta for que sim, que você teme ao Senhor e que você não está violando nenhuma regra, faça mais uma pergunta: é justo e é honesto? É bom o que nós vamos defender nessa passeata, nesse movimento, nessa greve, nessa luta? Se você disser que é bom, então você pode participar, porque você não vai cair na ruína. Agora, se você faz algo que não teme ao Senhor, que não teme o Estado, o rei, e você se mete nisso, veja que o versículo 21 fala: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Aqui nós temos que interpretar assim: não te entremetas com os que buscam mudanças injustas. Porque se você estiver buscando mudanças que sejam para temer ao Senhor e para a melhoria do Estado, para a melhoria da condição das pessoas, nesses casos você deve participar. Agora, se é para o mal, você vai entrar em um movimento que de repente vai cair na perdição. Esses arrastões que são feitos para quebrar as lojas, saquear os mercados, agredir pessoas, esses movimentos não temem ao Senhor. Esses movimentos são contra o rei. Esses tipos de protesto que trazem destruição, quando você participa, você pode ser carregado para a prisão. Você pode receber uma bala e pode se machucar de maneira grave. Então, é sobre isso que o versículo 22, 21 e 22 falam. O versículo 23. Também estes são provérbios dos sábios. Aqui no versículo 23, quando ele fala assim, também estes são provérbios dos sábios, nós vemos que do versículo 23 em seguida, esses provérbios são provérbios de vários assuntos que foram escritos e que foram reunidos aqui nessa coleção do capítulo 24. Porque o Provérbios é uma coleção de várias frases do rei Salomão
que foram juntadas, reunidas no livro. Quando o versículo 23 fala, também estes são provérbios dos sábios, então nós vemos aqui que as pessoas que compilaram o livro de provérbios encontraram estes provérbios também, e eles incluíram aqui no versículo 24, no capítulo 24. Então está aqui no primeiro 23, ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Quem são as pessoas no juízo? São as pessoas que estão pagando as consequências por coisas erradas que fizeram. A pessoa faz uma coisa errada e ela é colocada no juízo. Deus coloca as pessoas no juízo. Quando permite, por exemplo, uma doença, quando permite, por exemplo, que a pessoa passe por situações ruins na vida para pagar aquilo que fez de mal no passado. E os homens também fazem a justiça. Quando uma pessoa pratica um mal e ela é descoberta, ela responde a um processo judicial e ela é colocada na prisão. Então, o que o versículo está dizendo é, ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Se a pessoa está na prisão, ela está no juízo, pagando o que ela fez de errado. Eu não tenho que ter respeito por uma pessoa dessa. Claro que eu tenho que ter respeito como ser humano, mas ter respeito no sentido de, coitadinho, por que essa pessoa está na prisão? Eu não tenho que ter esse tipo de respeito pela pessoa. Pelo contrário, eu tenho que dizer, é justo, ela tem que estar aí na prisão. Por quê? Porque eu não posso ter um respeito para que a pessoa escape de responder por aquilo que ela fez. Ela tem que responder. Então o texto fala, não é bom que você tenha respeito para pessoas que estão no juízo. Verso 24, o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Veja que o versículo 24 é um complemento do 23, que aquele que fala para o ímpio, você é justo, você fez a coisa correta, ou seja, aquele que justifica, que tem respeito por aquele que está no juízo, por aquele que fez a coisa errada, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Ou seja, se você fizer isso, todo mundo, quando ele fala aqui os povos e fala as nações, é como se dissesse assim, todo mundo vai odiar você. Se você olhar para quem fez a coisa errada e disser, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Versículo 25, mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Então veja aqui, na verdade, os versículos 23, 24 e 25 formam um raciocínio. Não é bom que você respeite quem faz o mal. Se você elogiar e justificar aquele que é ímpio, que faz o mal, você vai ser odiado, vai ser detestado. Agora, versículo 25, se você repreender aqueles que fazem o mal, aí haverá delícias. E sobre quem faz isso virá a bênção do bem. Em outras palavras, quando você repudia quem faz a coisa errada, você recebe a bênção de Deus. Você recebe o bem sobre você. Por quê? Porque quando você diz que quem está errado, você está jogando a carga negativa para fora. Você está dizendo, essa carga é negativa. Essa pessoa fez a coisa errada e ele merece receber a consequência do seu próprio erro. Você está dizendo, os erros têm que ser punidos, então eu quero atrair para a minha vida apenas o bem. E o bem vem para quem faz isso, para quem age com justiça. Verso 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. O que o versículo 26 está dizendo que quando você tem palavras retas, o que são palavras retas? São palavras boas, palavras que levam as pessoas para o caminho correto, palavras que fazem a pessoa caminhar para o lado certo. Quando você traz palavras boas para as pessoas, é tão agradável que é a mesma coisa que um beijo que você dá nos lábios. Quando você tem aí o seu marido, a sua esposa,
e você dá o beijo, tendo esse momento de intimidade, esse momento de prazer, de comunhão com a pessoa com quem você está, assim é agradável quando uma pessoa responde com palavras sábias, com palavras retas. Então ele está dizendo assim: é muito bom você usar as palavras corretas para instruir as pessoas. É como um beijo no lábio que você dá no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa. É agradável. Vai ser bom para a pessoa que você seja verdadeiro, que você fale palavras retas. Verso 27. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. O versículo 27 está dizendo: faça tudo por etapas. Antes de você erguer a sua casa, lá do lado de fora do terreno, você tem que preparar a obra. Você tem que preparar a fundação. Você tem que aprontar ela no campo, para que depois você erga a sua casa. Em outras palavras, o versículo 27 é: tudo que você precisa fazer, faça por etapas. Antes de você começar uma faculdade, você precisa estudar o conteúdo para fazer o vestibular. Antes de você se casar, procure conhecer você mesmo, como que você é. Procure saber se você está realmente pronto para ajudar a outra pessoa, para amar a outra pessoa, para cumprir o seu papel de marido ou de esposa dentro do relacionamento. Se você já tem independência em relação aos seus pais, para que você possa, e principalmente a independência emocional, para que você possa cuidar da sua família. Você primeiro precisa ver as bases para você construir os seus projetos. Verso 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? O versículo 28 está dizendo: não minta em relação a ninguém. O que você vai ganhar enganando com a sua boca? Você pode pensar assim: vou ganhar dinheiro porque a outra pessoa está me subornando. Vou ganhar dinheiro porque a outra pessoa está me corrompendo. Vou ganhar a amizade de tal pessoa. Não vai valer a pena o dinheiro que você vai ganhar, não vai valer a pena o relacionamento que você vai conquistar, sendo mentiroso. Porque tudo que é baseado na mentira tem um momento em que cai, tem um momento em que tropeça. E quando a mentira for revelada, você vai ser reconhecido como a pessoa que é falsa, mentirosa e enganadora. E ter fama de enganador, mentiroso e trapaceiro vai fazer com que você perca muitas amizades boas e que realmente valem a pena. E no campo de Deus, vai fazer com que Deus lhe aplique a colheita, a lei da colheita daquilo que você plantou. Então, você com certeza, em algum momento da sua vida, vai responder pelo fato de ser falsa testemunha contra o teu próximo. Não faça isso, porque é a pior coisa que você vai fazer. É um dinheiro que não vale a pena, é um relacionamento que não vale a pena, é algo que cedo ou tarde vai trazer a tua destruição. Verso 29. Não digas: como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Em outras palavras, não carregue vingança no coração. Perdoe as pessoas, como Jesus ensinou o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Né? Então, assim, até o complemento aí: não me deixes e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma tentação você querer se vingar. Peça para Deus te livrar dessa tentação. Se você fica pensando em vingança, o tempo que você consome, a energia que você consome pensando em vingança é algo que atrasa os teus projetos. E é algo que gera doenças no teu corpo físico, porque o desejo de vingança vai carregar problemas no seu coração, problemas nos seus rins,
problemas de relacionamento com as pessoas que você ama, porque você vai ficar com aquela mágoa, carregando ela no coração. Não importa o que a pessoa te fez. Diga para si mesmo em voz alta: eu perdoo você e agora você sai da minha vida para sempre. Respire fundo e faça uma imagem. Veja essa pessoa, você conversando e falando isso para essa pessoa e falando tudo o que você quer falar para essa pessoa. Se você está com raiva, feche os seus olhos, pense que essa pessoa está na tua frente e comece a falar: você é isso, 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 isso. Você destruiu tal. Fale tudo. E depois diga: mas você é realmente mal. E realmente você é ruim. Então agora eu te perdoo de tudo isso. Respire fundo 3 vezes. E agora veja você dizendo: suma e nunca mais esteja na minha frente. Agora, com os olhos fechados, pense que essa pessoa está, que você está andando e vendo essa pessoa ficando cada vez mais longe, longe, longe de você. E agora você andou tanto para ficar, cuidou tanto do teu coração, que você está completamente longe dessa pessoa e você já nem lembra dela e você está realizado e feliz, seguindo com a sua vida. Faça esse exercício. É um exercício de mentalização para você superar a vingança e ter uma vida feliz. Verso 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Versículo 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Versículo 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui do versículo 30, 31, 32, 33 e 34 de Provérbios 24, está se falando a respeito do preguiçoso. Ele fala que eu passei pelo campo do preguiçoso e eu passei junto na vinha do homem que é falto de entendimento. O homem que é falto de entendimento aqui, ele está falando sobre o preguiçoso. Porque você vê aqui o contexto, ele está falando a respeito de quem tem preguiça. Então eu passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Ou seja, o preguiçoso é o homem que não tem entendimento. Ele procura não trabalhar, ele procura não produzir, ele não procura instrução e conhecimento de como plantar melhor a vinha. Ele não faz o que tem que ser feito, o preguiçoso. Por isso que ele é falto de entendimento. Eu passei pelo caminho do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis, versículo 31, e eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada, ou seja, estava tudo em desordem, todo o serviço por fazer. Versículo 32, o que tendo eu visto, ou seja, o que, quando eu vi tudo isso, eu o considerei, ou seja, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo a respeito disso. E vendo, recebi instrução. Ou seja, ele está falando, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei considerando, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, essa terra aqui, essa vinha poderia dar tantas uvas, essa parede, esse muro podia estar erguido, ele poderia ter comprado alguns tratores, poderia ter alguns empregados, poderia estar acordando cedo. Ele poderia estar acordando cedo para trabalhar aqui. Só que o que diz o 33? Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. É isso que o preguiçoso faz. Ao invés de estar trabalhando, ele fica dormindo. E assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão.
Ou seja, assim as vinhas não vão produzir as uvas, a parede do muro vai estar derrubada, o terreno vai estar cheio de urtigas, vai estar cheia de cardos, a pobreza virá como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. De repente ele vai passar necessidade e o homem armado aparece de repente. Você está na sua casa, de repente aparece alguém ali com a arma dizendo: "Me passa o dinheiro", querendo te roubar. Assim vem a fome para aquele que é preguiçoso. Num dia, quando ele menos pensa, acabou. Acabaram-se as últimas uvas. Não tem mais nada. E aí ele vai pensar: "E agora, o que nós vamos comer?" Como que como que esse homem armado chegou aí? Como que a fome chegou de maneira repentina aqui? Não chegou de maneira repentina. Chegou porque foi preguiçoso, não teve entendimento. Então, Provérbios capítulo 24, versículo 30, 31, 32, 33 e 34 contam a história do preguiçoso. O preguiçoso, ele não faz o que tem que ser feito. Ele deixa, mesmo vendo que a lavoura dele está na ruína e na desgraça, está caminhando para o insucesso, ele continua parado, ainda fica dormindo, encruza os braços, fica o tempo todo arrumando coisa para fazer, para não fazer o que tem que ser feito, fica procrastinando. E aí ele recebe a pobreza como ladrão. Aparece de repente, o ladrão vem de repente, o homem armado vem de repente. De repente eu quebrei, de repente eu fiquei na falência, de repente o preguiçoso caiu na desgraça. O de repente, na verdade, não é tão de repente, é porque ele é falto de sabedoria, é porque ele é preguiçoso e não faz o que tem que fazer. Não caia na preguiça, faça o que você tem que ser feito agora. Não pense em se relacionar com a preguiça e ter um monte de preguicinhas. As preguicinhas é o cochilo, é o programa de televisão. Depois tem outra preguicinha que fala para você: agora vamos ficar mais um pouco de braço cruzado. Agora vamos entrar numa rodinha para ficar falando da vida dos outros. Agora vamos entrar aqui na internet para ficar vendo rede social. E aí as preguicinhas vão te puxando. As preguicinhas, tem uma hora que você vai juntar tantas preguicinhas que as preguicinhas vão dar a mão para você e vão puxar você lá para baixo. E quando você olhar, você vai estar na desgraça. Você vai estar na miséria, porque você deixou as preguicinhas abraçarem você, carregando você para o caminho da ruína e para o caminho da destruição. Fuja disso. Mate todas as preguicinhas e se junte com o trabalho. Se junte com a sabedoria. Se junte com a sabedoria. Provérbios, nos capítulos anteriores, nós estudamos, ele fala assim: abraça a sabedoria, chama a prudência e a sabedoria de tua irmã. Abraça elas, porque amando a sabedoria, ela te amará. Abraçando a prudência, ela te ajudará. Corra em busca de sabedoria para que você possa ter resultados positivos de bênçãos e prosperidade na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com as pessoas para que elas possam conhecer esse conteúdo e para que a palavra de Deus seja divulgada. Deus abençoe. Amém, amém.